Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa figura que todo mundo acha que conhece, mas que talvez a gente não entenda de verdade: o louco. E se eu disser que por trás daquela imagem de puro caos e imprudência existe, na verdade, uma forma de sabedoria, de liberdade e até de luz? É exatamente isso que a gente vai explorar: a luz do louco integrado. E para começar, já vem a pergunta que é o coração de toda essa nossa análise. O que é, afinal, liberdade consciente? Não é só fugir de responsabilidade, né? É muito mais, é uma expressão autêntica de quem a gente é. A jornada desse louco integrado funciona quase como um mapa para a gente entender isso na prática. Olha só, é aqui que o jogo vira. A gente tem, de um lado, a energia que todo mundo associa ao louco: impulso cego, imprudência, fuga. Mas, do outro lado, a transformação. Essa mesma energia se converte em confiança viva, presença e discernimento. O movimento não para, ele continua, mas agora ele gira em torno de um centro, de um eixo interno que dá estabilidade no meio do caos. Essa imagem aqui captura perfeitamente a essência da coisa. Não se trata de caminhar às cegas, de jeito nenhum. É sobre saber onde se está pisando. É ter uma base interna tão sólida, uma conexão consigo mesmo tão firme, que o desconhecido deixa de ser uma ameaça e vira um convite. A pessoa sabe quem ela é, mesmo sem saber exatamente para onde está indo. Ok, mas como é que se constrói essa base interna tão sólida? A resposta está em duas qualidades que são assim o alicerce de tudo: a confiança e a espontaneidade. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Vamos começar com a tal da confiança existencial. E olha, isso não tem nada a ver com otimismo ingênuo, tá? É uma confiança profunda, enraizada na certeza de que é possível responder ao que a vida trouxer sem precisar de garantia nenhuma. É saber que até mesmo um erro, até ele pode gerar um aprendizado valioso. E na prática, como é que isso aparece? Bom, aquela ansiedade que paralisa sobre o futuro, ela perde muita força. A necessidade de controlar cada detalhe dá lugar a uma calma, uma serenidade, mesmo na incerteza. E talvez o mais importante de tudo, o erro deixa de ser um veredito final sobre o nosso valor. O foco muda do controle para a confiança na nossa capacidade de responder. A outra metade desse alicerce é a espontaneidade madura. E aqui é fundamental fazer uma distinção. Isso não é impulsividade. A ação não é uma reação automática, um fui lá e fiz sem pensar. Pelo contrário, é algo que surge de um lugar de presença, de uma conexão real consigo mesmo. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. O sujeito não reage, ele responde. O que isso quer dizer na prática, né? Quer dizer que entre aquele impulso de fazer alguma coisa e a ação de fato, surge um espacinho, um pequeno intervalo. E é nesse espaço que a consciência atua, transformando o que seria uma reação no piloto automático em uma resposta de verdade, escolhida. E o resultado disso? Ações muito mais leves, um humor que conecta as pessoas em vez de afastar, e uma criatividade que simplesmente flui, sem aquela pressão de ter que provar alguma coisa para alguém. Certo. Com essa base de confiança e espontaneidade bem estabelecida, como é que o louco integrado se move pelo mundo? Isso nos leva ao segundo par de qualidades que equilibram perfeitamente a mudança e a estabilidade, o movimento e o enraizamento. Agora a gente entra num conceito bem sutil: a liberdade sem ruptura. É uma liberdade que permite a transformação sem precisar destruir o que veio antes. A mudança se torna um processo orgânico, sabe? Não um ato de violência contra a própria história de vida. E a diferença entre os dois tipos de liberdade é gritante. De um lado tem a liberdade defensiva, que precisa romper, negar, fugir para conseguir se afirmar. Do outro, a liberdade integrada, que se baseia em renovar, em transicionar, em dar continuidade. É, no fundo, a diferença entre uma fuga e uma evolução. E esse movimento em direção ao novo é sempre equilibrado. A abertura com o enraizamento significa que explorar o mundo não leva a se perder de si. A pessoa se abre para o desconhecido, mas continua conectada, conectada ao corpo, à realidade presente. Essa abertura enraizada se manifesta como uma curiosidade genuína e não como aquela busca ansiosa por estímulos o tempo todo. É a capacidade de explorar ideias e lugares novos, mas sempre com o compromisso de trazer o aprendizado de volta para a vida real, integrando a experiência em vez de só colecionar momentos. Muito bem. Agora, vamos para o coração da figura, para o núcleo mesmo. O último par de qualidades descreve a experiência interna mais profunda desse louco integrado: o sentido
e a flexibilidade. O que muda aqui é a própria fonte do sentido da vida. Ele deixa de ser uma grande resposta filosófica, o porquê de tudo, e passa a ser encontrado na experiência vivida do como. Como se está presente em cada momento. O sentido está no ato de viver. E os resultados disso são transformadores. Surge uma simples alegria de existir, que não depende de conquista externa nenhuma. E aquilo que antes era o vazio, assustador, um nada a ser evitado, se revela como um espaço fértil, cheio de potencial. O desconhecido vira um companheiro de jornada. A outra qualidade central é a elasticidade psíquica. É a resiliência na sua forma mais inteligente, digamos assim. É a capacidade de se dobrar com as pressões da vida sem quebrar, de se adaptar sem perder o centro, sem perder quem se é. E essa elasticidade leva a uma das viradas de chave mais poderosas. Como diz a frase, o erro deixa de ser um colapso e se torna um ajuste. Ele não é mais uma prova de fracasso. Ele vira feedback, uma informação valiosa para a gente recalcular a rota. E essa perspectiva muda tudo. E agora, vamos juntar todas essas peças. A gente viu a fundação, o movimento, o núcleo. O que acontece quando tudo isso se junta? A gente chega na síntese, a experiência de estar por inteiro. Resumindo, então, o que emerge disso tudo é uma forma muito rara e madura de liberdade psíquica. Uma liberdade que se constrói sobre essa rocha da confiança existencial e que se expressa por meio de uma espontaneidade consciente, presente, e que se move pelo mundo criando liberdade sem precisar fugir e se abrindo para o novo sem se perder, transformando cada passo numa oportunidade de expandir a consciência. E assim, a gente chega na conclusão mais simples e ao mesmo tempo mais profunda de todas. O louco integrado não precisa provar nada, não precisa justificar a sua existência. A síntese de tudo isso é uma presença tão completa no mundo que a frase final, embora use o pronome masculino, aponta para uma verdade universal. Ele vive e isso basta. Viver de forma plena e presente já é o suficiente. Uma ideia poderosa para a gente levar daqui.